Tá ótimo. Ai, que medo que me deu. Apareceu essa mensagem, eita, ferrou. Bem, então vamos lá. Vamos começar. Bom dia a todos. Mil desculpas pelos vários transtornos, mas enfim, acontece. E boas-vindas, né, a todos que estão aqui participando dessa discussão sobre a situação da psicanálise no Brasil. Nós tivemos 9 pessoas que se inscreveram antecipadamente para fazer breves comentários. Peço que sejam, de fato, breves comentários, porque são 9 pessoas, além das que estão aqui participando e que, claro, podem levantar a mão para falar, para debater, enfim, né, após essas breves apresentações. Contamos aqui com a presença de Alfredo Edelstein, né, que vai abrir nossa discussão com algumas palavras iniciais. Alfredo, passo a palavra a você. Gracias, Karime. Buenos días a todos. Pido disculpas por hablar solo en español, pero voy a intentar pronunciar lento para que puedan seguir estas palabras. Yo soy el director saliente de Apolla, quien es la presidenta en la actualidad es Aide Montesano, que por motivos de que ella es profesora de la Universidad de Buenos Aires no puede estar aquí, pero bueno, es ella quien preside hoy Apolla. Bueno, quizá esta sea por Zoom, pero con muchos nos podremos ver personalmente en las jornadas de los primeros días de diciembre en Brasilia, así que bueno, hoy por Zoom, quizá la próxima ya personalmente. La idea con la que organizamos con Karime esta actividad sería circunscripta o planteada desde la siguiente perspectiva. Vivimos, habitamos todos en cadenas borromeas de tiempo, o sea que todos vivimos en una interrelación borromea de pasado, presente y futuro, lo que quiere decir estrictamente hablando que no hay presente, ni en sí mismo pasado ni futuro, pero que no se puede plantear ninguna dimensión del tiempo sin tener en cuenta el encadenamiento con las otras dos. Y también, en cuanto al espacio, en entrelazamientos de espacios internos y externos. De vuelta, lo que impide decir, estrictamente hablando, de que haya un mundo interior y un mundo exterior. A su vez, la cadena borromea del tiempo con el entrelazamiento de las dimensiones del espacio va constituyendo encadenamientos y entrelazamientos cada vez mayores. Tales nudos de tiempo y espacio son particulares. Diciendo que son particulares, planteamos que no son individuales, no se pueden distinguir en la singularidad, a pesar de lo que propone la teoría psicoanalítica más difundida y la filosófica más difundida, de no hay encadenamientos singulares, pero sí particulares. Por ejemplo, como ejemplos de estos nudos que constituyen entes o existentes, Brasilia podría ser eso. Entiende que con Brasilia estoy diciendo que hay un entrelazamiento particular de un ente que se llama Brasilia, que en la dimensión temporal es
el encadenamiento Borromeo de un pasado, un presente y un futuro, pero que a su vez no existe con coordenadas que distingan lo interior de Brasilia de lo exterior. Estos otros entes encadenados con Brasilia perfectamente se pueden designar como Brasil, Brasil como un ente existente, también con su Borromeo de historia, no se puede decir que esté ni dentro de Brasilia ni fuera de Brasilia. Lo mismo San Pablo. San Pablo también es un ente existente. Lo mismo también se puede aplicar al portugués como idioma. Hay un idioma que es el portugués, que es distinguible de otros idiomas, pero tampoco se lo puede separar de su existencia, por ejemplo, en Portugal y en Brasil. Otro ente existente que se puede designar en esta lógica puede ser el siglo XXI. El siglo XXI también es un ente existente. Temporalmente también se puede hablar del ente que es el mundo luego de la pandemia. Es un tiempo luego de la pandemia, pero que existe como tal. El psicoanálisis es otro ente existente en esta lógica. Y un caso clínico también. Un caso clínico también requiere de estas condiciones de concepción de el tiempo, el espacio, de los otros entes existentes que no se pueden plantear ni internos ni externos, ni pasados en el sentido de que ya no están, ni sin futuro porque el futuro está presente, y a su vez, etcétera. Estos etcéteras son inagotables. O sea, para considerar cualquier ente existente como un caso clínico, o al psicoanálisis no se lo puede considerar sin su historia, sin su futuro, sin Freud, sin Lacan, pero tampoco se lo puede considerar sin psiquiatría, ni sin psicología y medicina. Lo que hoy quisiéramos saber es cómo existe en Brasil, pero teniendo en cuenta que cualquier consideración que hagamos sobre, por ejemplo, la actualidad de la existencia del psicoanálisis en Brasil, que será seguramente distinto en Brasilia, de San Pablo, de Bahía. También hay que tener en cuenta que siempre habla una cantidad inagotable de etcéteras, o sea, variables que se pueden incorporar al análisis. Esta dimensión de etcéteras inagotables es lo que en la teoría de Lacan se llama otro barrado, que se puede escribir a mayúscula tachado. El otro barrado quiere decir que no se puede completar nunca la cantidad de variables de tiempo y espacio, pero como también de otros entes existentes. Así planteado, seguramente tendremos ya para el futuro, que está presente ahora por nuestro pasado, una actividad como esta que se pueda presentar para Argentina. O sea, cómo es la situación del psicoanálisis si la hacemos en Brasil. La próxima será en Brasilia, que ya podemos, seguramente Aide convocará para una actividad así, que seguidamente también podrá ser la situación del psicoanálisis en Europa y nos enteraremos de las enormes diferencias que hay. Pero hoy entonces apuntaríamos a la situación actual, que es pasado, presente y futuro, del psicoanálisis, que es un ente existente, pero que no existe singularmente distinguido de la medicina,
la psiquiatría, la filosofía, la ideología, en Brasil, que es un ente existente indiscutiblemente, pero que evidentemente no existe en este caso sin Francia, sin Inglaterra, sin Argentina. Bueno, creo que a partir de este marco orientativo que les propongo, podemos empezar, Karime, si te parece bien, habilitando Sim, las exposiciones y, bueno, sim. iluminarnos un poco más de dónde habitamos cada uno de nosotros. Sim. Obrigada, Alfredo, pelas palavras iniciais. Então, vamos dar início, né, às exposições. Fiz uma pequena ordenação, né? João Felipe, você poderia começar? Poderia. Ótimo. Então, vamos lá. Palavra Oi, com você. pessoal. Prazer estar aqui desde São Paulo, né? A gente conversou aqui em São Paulo sobre alguns pontos e dividiu assim alguns temas. E eu queria falar sobre uma questão que é sobre o fenômeno Lacan. Pelo menos, não sei se vocês podem me contar como é que é isso em outros estados, mas como o Lacan é popular no Brasil, né? A gente sabe que esse não é um fenômeno mundial, como o Alfredo está falando, tem algo de particular nisso. E sempre que isso é tematizado, pelo menos nos últimos tempos, parece que vinha uma crítica de, então você está dizendo que não deveria ser popular, né? Como se fosse fruto de um elitismo fazer essa crítica, mas eu acho que é um fenômeno que a gente precisa pensar na sua complexidade, né? E a gente sabe que aqui em São Paulo, pelo menos em outras capitais também, o Lacan e o discurso lacaniano tem um lugar proeminente, né, no debate público, então por mídias sociais, mas especialmente por jornais, revistas, etc., desde o início dos anos 90. Eu acho que a gente poderia colocar que intelectuais que carregam o discurso lacaniano trazem isso, né? Mas também tem um fato anedótico que eu não escutei sobre isso em outros lugares do mundo, que é o fato que tem algumas livrarias aqui em São Paulo que escondem os seminários do Lacan. Escondem porque estão entre os mais roubados, os livros mais furtados. E a gente poderia falar, porque livro é caro, né? Ok, poderia ir por aí, ainda mais os seminários publicados aqui pela Jorge Zahar. Mas pelo menos eu já conheci algumas pessoas que praticavam e poderiam pagar. Acho que aí envolvem outras questões, tem o lugar do privilégio, da impunidade, né? Esses furtos assim de pessoas de classe média. Mas o fato é, livros do Ferenczi não estão furtados, os livros do Deleuze não são furtados, como os livros do Lacan. Então tem um lugar aí do Lacan que eu acho que diz, né, um pouco desse fenômeno. E aí o Lacan popular, eu queria trazer assim 3 pontos, né? Então, sucintamente, eu acho que tem um fato muito positivo, assim, que eu reconheço no Brasil, né? Que é a presença da teoria lacaniana em iniciativas que questionam assim a inserção sociopolítica da clínica psicanalítica, né? Então, as clínicas populares que a gente encontra aqui, iniciativas em diversos lugares do Brasil que estão, de alguma forma, né, levando a psicanálise para um contexto um pouco além desse lugar de uma classe média alta, né, que a gente sabe que tem por conta, enfim, né, psicanálise como um todo, mas eu acho que tem um lugar de uma crítica e até interessante que o discurso lacaniano, de alguma forma, esteja no entorno dessas iniciativas. Eu acho que vão ter pessoas aqui, algumas até participem, que podem trazer isso mais detidamente, né? Mas eu acho que tem um outro Lacan, que aí eu acho que aqui a gente poderia, pensando a complexidade do fenômeno, né, pensando esse lugar do popular, que é o Lacan pop, né, que eu queria trazer aqui. Não é o popular,
assim, né, na sua extensão, mas é esse Lacan Pop que de alguma forma, enfim, ele se torna uma mercadoria que está por todo lado. Pelo menos aqui em São Paulo a gente encontra isso muito presente. A gente poderia pensar também um dos efeitos disso, a estrutura universitária brasileira, né? Saiu um dado recentemente que os cursos de psicologia estão entre os mais procurados, 300 mil inscrições por ano, né? Então, assim, tem muita gente buscando, de alguma forma, e aí nesse lugar do Lacan Pop, consumir também, né? Algo dessas teorias. Mas aí, entre dois fenômenos que eu queria trazer desse Lacan Pop, eu acho que tem um que é a extensão ou a quantidade de cursos que surgem de introdução ao Lacan. Então, a gente tem inúmeros cursos, Lacan para iniciantes, Lacan do zero, etc., etc., que alguns são muito interessantes, né? De fato, bem, em algum momento você precisa começar de algum lugar. Mas o problema é que tem algo desses cursos, nesse Lacan Pop que eu estou chamando, que eles acabam sustentando uma estrutura de um mestre que está sempre introduzindo o Lacan para alguém e de alguém que está sempre nessa posição inicial. Ou seja, tem algo que não avança, né? Então acaba que e a gente poderia pensar como um sintoma lacaniano, pensando a sua escrita, etc., mas de alguma forma eu acho que é um fenômeno muito presente no Brasil, né? Esses cursos que estão sempre levando Lacan, mas que não avançam na produção, na investigação, enfim. Então, o lugar dos eternos iniciantes, o Lacan de manual, João, mais poderia um chamar. minutinho, tá? Tá Mais um bom. minutinho. E para fechar, obrigado, Karine. E para fechar, eu acho que um segundo efeito desse Lacan Pop, que eu estou chamando assim, a gente encontra, por exemplo, nas redes sociais, né? A gente tem assim, e esse é um fenômeno que eu entendo bem brasileiro, né? Inúmeras páginas ou pessoas que estão levando a palavra de Lacan, né? Para os seus seguidores, milhares, milhões de seguidores, mas aí que está, né? Mas com uma certa roupagem psicologizante, né? De alguma forma descaracteriza a subversão, a potência, né? da teoria lacaniana para uma coisa do dia a dia, que vai ali, de alguma forma, tentando dar conta de uma... Já estou terminando, Karine. Dar conta, enfim, né, de levar isso para um público mais amplo, mas que acaba se juntando de alguma forma, muitas vezes, a um discurso neoliberal, né? Então, esse Lacan psicologizante vem não é que a sua vida material você está sendo explorado, você não está sabendo fazer com seus sintomas, você não está sabendo lidar com a falta, porque a vida é falta, e considerando assim, né, as condições materiais, as contradições do capitalismo, a gente poderia pensar, né? Mas às vezes a roupagem da retórica lacaniana ela vem assim, isso é uma coisa que eu entendo bem brasileira, lado a lado com essa discursividade neoliberal, né? Enfim, pensaria isso para trazer a ideia do Lacan para hoje. Tá ótimo, João, obrigada. Agora passo a palavra para Martim Messa. Eu? Já? Tá Sim. rápido? Sim. Vou escrever agora? Ok. Bom dia. Não cumprimentei antes a vocês. Um prazer estar aqui conversando com todos os colegas aqui de Apola. Bom, eu estou falando desde Salvador. Eu vou ser breve, entendo. Vou propor 3 eixos, que são quais eu penso a situação da psicanálise no Brasil. Poderiam ter mais, mas acho que esses 3 eixos podem dizer alguma coisa, ou me permitem pensar alguma coisa no Brasil. Esses 3 eixos vão estar dentro de um marco
que seria assim, quando estou falando, a gente tem a impressão de que quando toma a palavra, né, se produz esse estado de exceção que você fala dos outros e você não está falando de ti. Com o qual me parece que quando a gente fez esta mesma atividade, já acho que uns anos atrás, e pensava o Brasil, a Pola estava numa situação quase iniciante. Hoje me dá a impressão, pelo menos isso na minha fala, que tudo que se diga da situação da psicanálise no Brasil também nos concerne. E nesse sentido é porque entendo que as ideias de Apola já tiveram uma penetração o suficiente como para dizer que está no Brasil. Nesse sentido, algumas falas vão estar atravessadas por essa ideia. O outro, talvez um pouco próximo da ideia de Alfredo, é o Brasil não existe e a psicanálise não existe, aí bastante lacaniano. Os Brasis, as psicanálises, me parece que isso também vai estar atravessado na minha fala. Bom, 3 eixos, então, com os quais eu me armo para pensar um pouco a situação do Brasil. Em princípio, é um eixo modernidade, pós-modernidade, e eu diria colonialismo, já fazendo uma certa homenagem em menção às jornadas de Brasília, e é o nosso tema do seminário anual. Me parece que se pode pensar a diversidade dessas psicanálises, a diversidade desse Brasil em torno desses eixos. Eu vejo muitos projetos muito mais próximos da modernidade, outros que surgem mais próximos da pós-modernidade, e aí só a vinculação com o colonialismo. Parece um bom esquema para a gente pensar isso, e inclusive porque nós nos situamos nessa posição também para pensar aí como estamos e como se produz o diálogo. Uma questão aí você poderia dizer, o que se importa e o que no Brasil se está gerando também como produção local. Aí me parece que há uma atenção interessante para poder situar os diagnósticos, e inclusive para nós, porque de alguma maneira se importa programa criado na Argentina, e aí também, então, temos que pensar isso. Em relação a isso, eu fiz uma proposta em 2020, se não me engano, que no Brasil o diagnóstico do PIC de individualismo e biologicismo deveria levar o subtítulo de racismo, em termos de como se dá na produção brasileira esse tipo de situação, de diagnóstico. Depois, outro diagnóstico, outro eixo do diagnóstico seria a diáspora psicanalítica. Nesse sentido, me parece que há efeitos renovados, e eu poderia dizer a diáspora psicanalítica na modernidade, no início da psicanálise, na entrada da psicanálise no Brasil, e a atual. Me dá a impressão aí que há efeitos renovados de fragmentação, de isolamento, as relações de poder, como a psicanálise circula e censura algumas posições, onde relação com a universidade, por fora. Me parece que é caro também para nós pensar isso, porque há uma certa fragmentação, um certo isolamento que dá estrutura de poder, de fala, e assim impede. Então, como a gente, digamos assim, consegue se articular, não só o campo psicanalítico fragmentado, cada um pouco na sua questão, quais são nossas ideias, nossas posições que permitem um certo diálogo. Eu tenho a impressão, o diagnóstico que lhes digo é que nossas ideias estão muito expandidas, mas com dificuldades de a gente poder fazer maiores articulações e debates, inclusive com ideias fora do campo. Seriam muito próximas nas ciências sociais, em relação à nossa epistemologia, nossa posição ética. E, finalmente, para terminar, me parece que há o eixo da formação na psicanálise no Brasil
é um tema urgente, importante e que adquire características muito particulares. Se discutiu o último ano em relação à regulação da psicanálise ou a psicanálise na universidade. A mim me dá a impressão de que é maior que isso. A gente poderia, por exemplo, dizer, eu propus essa ideia, mas não rolou muito, que é, tá, se for na universidade, independentemente disso, em que universidade, em que campo, né, de saber, é a psicologia? Bom, aí há toda uma questão, mas o que eu Martim, queria mais um dizer... minuto, tá? Acho 40 segundos dá. Me dá a impressão de que é muito interessante nossa proposta de eliminar a lógica de mestre e aluno, mas me parece que pelas condições do Brasil, a psicanálise como está na universidade, como circulam por diferentes grupos autoformados, etc., deveríamos reconsiderar um pouco melhor como está essa formação. Porque mestre e aluno é uma coisa, em relação à formação, mas me dá a impressão que há uma demanda e há uma necessidade que exige repensar melhor essa proposta institucional no Brasil. Obrigado. Obrigada, Martim. Passo a palavra agora à Flávia. Obrigada, Karime. Bom dia a todos. Bom, o comentário que eu queria trazer dialoga com o do João e o do Martim, né? Bom, e eu parto de uma pergunta muito frequente que chega à Paula Brasília por e-mail, que é a pergunta sobre a formação, né? Se a Paula tem formação, se a gente tem algum conteúdo programático, se tem uma programação, né? Um conteúdo programático com determinados temas voltados para a formação. Então, por um lado, a gente tem essa busca pela formação. E, por outro, e aí acho que se afina com o que o João estava trazendo acerca da popularização de Lacan, popularização da psicanálise também, né? Que é em Brasília, especificamente, não sei se vocês têm na cidade de vocês esse mesmo fenômeno, que é uma proliferação de cursos de formação em psicanálise com duração de 2 anos, com direito a certificado, carteirinha de psicanalista, carteira de identificação. Isso foi uma iniciativa que surgiu, acho que há uns 30 anos, a partir da Igreja Evangélica, né? Não sei se vocês lembram, a Igreja Evangélica quis tomar a regulamentação da psicanálise, e esse foi um tremendo de um processo político aqui na Câmara e no Senado, em Brasília, uns 30 anos atrás, se eu me lembro bem. Começou por aí. Então, essa proliferação, eu não sei se ainda, né, a Igreja Evangélica abarca todos esses cursos, né? Sei que são cursos de 2 anos e que tem Lacan em seu programa. Bom, a proposta, mas o que eu queria comentar vai na seguinte direção, de pensar os obstáculos que a gente enfrenta, né, aqui, em relação à proposta de Apola. E a proposta de Apola enfrenta um obstáculo que eu acho que é grande, que a gente pode pensar geral, que é superar a tradição da formação em psicanálise. Agora, quais são esses obstáculos que essa tradição de formação oferece à Apola, né? São aqueles justamente em que me parece que a proposta de Apola é disruptiva em relação a essa tradição. Primeiro, a ideia da transmissão, né? A nossa ideia de formação tem muito a ver com a ideia da transmissão. Eu já trabalhei esse tema bastante, está publicado no primeiro, tem um artigo publicado sobre isso, na primeira revista do Rei, em português, né? Mas aí a ideia geral é de que a formação se dá através de uma transmissão geracional e transmissão de um legado. A proposta da Apola vai na contramão disso, que é de investigação e pesquisa, né? A psicanálise considerada como um legado, ela gera uma política de contenção, claro, porque tem que controlar o legado, né? E cuidar para que ele não se desvirtue, né? E nessa política de contenção não há espaço para conceitos novos. Segundo ponto, né?
de obstáculo, a ideia de que o analista se forma no divã. Também muito presente ainda hoje, né? Essa ideia eleva a análise pessoal à condição de farol da formação, é o guia da formação, né? Essa ideia está apoiada em duas outras ideias com as quais a proposta de Apollo também rompe, é disruptiva, são elas, né? O essencialismo do modelo freudiano, que prioriza e privilegia a experiência vivida, isso impõe à palavra e, consequentemente, à teoria uma condição secundária e deficitária, né? A teoria nunca alcança aquilo que a prática traz, né? Daí a análise pessoal assume o posto de transmissão essencial, é por ali que se dá, né? E transmissão do essencial da psicanálise, né? Bom, por outro lado, outra ideia, né, onde se apoia a concepção de que a análise se dá no divã, aí a gente tem um comentário de Lacan, que foi um comentário que ele fez no 9º Congresso da Escola Freudiana de Paris, que ganhou uma repercussão muito abrangente, o comentário de que a psicanálise é intransmissível. Lacan ali se referia à análise pessoal e à dificuldade de se falar dessa experiência, de teorizá-la, né? Isso assumiu uma abrangência que englobou a teoria, produzindo absurdos do tipo: você não entende esse conceito porque você não passou por isso na sua análise ainda, né? Esse negócio é um troço sem saída, porque assim, tá bom, então você vai para a sua análise, mas tampouco você consegue dizer o que se passa na sua análise, tá? Então tem algo de incomunicável, intransmissível, que se perpetua também na ideia da formação. Então, o que acontece? É imperioso passar por essa experiência, mas para quê? Não para falar dela ou para teorizá-la, para ser tocado por ela, para vivenciá-la, né? E aí, de repente, cataplum, né? Brota um analista do divã, feito mágica. E ninguém consegue falar disso. Bom, retomando esse comentário de Lacan, a pergunta dele nesse congresso... Mais um minutinho. A pergunta dele é pela forma. A forma pela qual a operação significante pode produzir uma cura, né? Lacan diz assim: como é que é possível que pela operação significante existem pessoas que se curam, né? Essa é a pergunta dele, que me parece uma convocatória à formalização do ato analítico. Só mais um comentário, que eu acho que aí tem a ver com o que nos concerne a Apollo, né? Que é: qual é a concepção de analista, de clínica e de formação, inclusive, que o modelo teórico de Lacan, assumido por Apollo, habilita? Se a gente considerar que o modelo epistemológico determina a clínica, determina o modo de operar do analista e o sujeito, então, né, o conjunto de princípios epistemológicos, de conceitos fundamentais, conceitos auxiliares, articulados a um diagnóstico de época que o PIC reúne, né, habilita, torna possível uma formação. Eu acho que pode, inclusive, ser considerado como uma proposta de formação, né? Ou a gente não tem analista em Apollo? Bom, deixo por aqui. Obrigada, Karine. Obrigada, Flávia. Gostaria de chamar agora Luiz Boto, pode ser? Pode, claro. Então, Obrigado, vamos lá. Karine. Palavras. Bom dia, pessoal. Eu vou voltar um pouco aqui em alguns temas também que já foram abordados pelos três, né? Mas trazer um pouco das minhas angústias com a situação da psicanálise aqui no Brasil. Então, bom, nesse momento, de fato, da psicanálise ainda com esse lugar muito forte no discurso aqui no Brasil, essa explosão de cursos oferecendo diplomas, oferecendo, não sei se vocês já viram isso, distintivos, como se fosse delegado tem distintivo, tem gente que tem distintivo de psicanalista. E aí, por causa desse movimento dos evangélicos que a Flávia estava falando, hoje a maioria das pessoas que se dizem analistas no Brasil se reconhecem como evangélicas. E aí não é só uma questão de foro íntimo, né, que a gente pode pensar da diferença da pessoa que é analista e que se diz evangélica em relação à função analista que ela assume, mas de uma mistura entre as duas coisas, porque a gente tem
por exemplo, pastores, analistas que usam, por exemplo, a teoria da bissexualidade generalizada do Freud para defender cura gay. Então, a ideia é, veja bem, se você, homem, gosta de homem, você, porque isso é universal, você também gosta de mulher. Então, você pode escolher. Não é um problema. Recentemente apareceu, não sei se vocês viram, o vídeo de uma moça que também se dizia, acho que até diretora de uma associação analítica, falando sobre um desses atentados à escola que aconteceram aqui no Brasil recentemente, falando que daria para ler pela foto do cara, daria para ver se ele teria o perfil de um psicopata ou não. Então, assim, uma pessoa que se chama de psicanalista é basicamente fazendo frenologia, né? Então, é a psicanálise sendo usada em nome do que há de pior. E aí, o Martim já trouxe esse assunto. Há uns anos atrás apareceu essa graduação em psicanálise aqui na região sul, e a reação foi muito forte, né? Principalmente das escolas mais tradicionais. Em parte porque, de fato, essa graduação em si tem uma série de problemas, é uma escola que é super bolsonarista, enfim, tem toda uma questão em cima disso, mas também tem uma série de outras dúvidas de se, no final, se não se está mais preocupado com uma reserva de mercado das escolas do que com uma preocupação sobre o que essa graduação em si trazia. E, claro, junto com toda uma questão da teoria, como a Flávia estava dizendo, de que, mas a psicanálise não pode ser formada pela teoria, ela tem que ser formada no divã. É ali que se ensina, de fato, o que é ser um psicanalista. E aí, como o Martim também já trouxe, reapareceu essa questão, de uma maneira muito forte, da regulamentação. Hoje já deu acho que o debate já deu até uma esmorecida, mas, enfim, acho que a questão continua urgente, né? Que é, bom, como tentar tomar alguma coisa dessa discussão, tirar essa discussão da regulamentação da mão do que foi essa bancada psicanalítica evangélica, para pensar alguma coisa que seja minimamente mais interessante. Mas que é uma discussão que ainda tem uma resistência gigantesca, principalmente das escolas mais tradicionais. E aí eu fico com essa questão, se a Paula, por ter essa relação tão forte com o discurso científico, com a epistemologia, com o que forma um analista, se não a teoria, se a gente não poderia também ter uma posição um pouco mais organizada, talvez sair um grupo de trabalho, talvez sair alguma coisa em relação a isso, porque me parece uma questão fundamental para a sobrevivência da psicanálise no Brasil. Pelo menos do que a gente entende que é uma psicanálise interessante, laica, baseada na teoria, enfim. Era algo disso que eu queria trazer. Tá ótimo, Luiz. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora à Alba. Olá, bom A palavra é dia. sua, Alba. Obrigada, meu bem. Bom dia, gente. Bom, eu queria só... vou pegar o gancho do Luiz, porque quando vi a convocatória, né, da reunião, veio na minha cabeça, na hora, aquele texto de Lacan sobre a situação da psicanálise e a formação do psicanalista, em 1956, né? Então, esse texto é um texto que eu tenho todo rabiscado, né? Aquele texto que a gente lê, relê. E, recentemente, pensando, né, inclusive dos diferentes campos onde eu me movimento, eu comecei a ler esse texto, a revisar esse texto e entender que o que Lacan faz aí, ou a gente pode pensar que o que Lacan faz aí, é uma cartografia, né, desse território da psicanálise nesse momento. E aí, pensando no que diz Luiz, que realmente a gente está lidando com um fenômeno, né,
complexo, extremamente complexo, e além de complexo, é como se a gente pensasse que isso está acontecendo só com a psicanálise, né? Eu acho que isso é uma coisa que transcende, né? A psicanálise. Por exemplo, eu sou professora da universidade, a gente tem um problema gigante hoje com o ensino online, né? Nos cursos. Então, nós estamos em um momento em que a gente precisa, digamos, se debruçar com tranquilidade, né? Sobre alguns temas e justamente tratando de olhar, né, o território, né, para ver, né, identificar em que pontos é possível, né, produzir, né, alguma microexplosão. E nesse sentido, o que eu acho que já tem muitas coisas colocadas, né, de como que a gente pode trabalhar fazer essa cartografia da psicanálise, né, nos diferentes lugares, né, e ver exatamente ou tentar identificar aqueles pontos, né, que poderiam ser definidos como sintomas, né, que devem ser tratados, né? Então, eu já juntei a psicanálise como método, né? E a cartografia também como uma forma, né, de compor esse território que a gente possa depois trabalhar esses pontos. Inclusive, já há coisas identificadas, mas é extremamente complexo, eu fico apavorada de ver a diversidade, né, de coisas. Então, nesse sentido, eu acho que pode ser bem interessante, né, para um grupo, né, de pessoas que se ocupam da psicanálise, né? Obviamente, tem o que eu entendo que há uma agenda, né, na proposta de Apola, eu acho que é interessante que a Apola apresente a sua agenda. As escolas, né, eu também fui, durante muito tempo, membro de escola, né, e elas funcionam diferente. As universidades também funcionam de forma diferente, né, as pessoas se apropriam da psicanálise, eu acho que isso é muito válido, né, para debater os mais diversos temas, eu acho que é um potencial, né? Não acredito que exista nenhum tipo de pureza, né, no nosso campo, e, nesse sentido, já fechando, isso aqui é propositivo, tá, gente? O que eu proporia para a Paula é justamente essa possibilidade de tratar esse tema da situação da psicanálise em função de uma abordagem cartográfica, né, que nos permita, pelo menos, tentar os múltiplos desenhos, né, que possa ter essa psicanálise e talvez, né, começar a produzir algumas fissuras que podem ser interessantes para o que está acontecendo hoje, tá? Muito obrigada. Obrigada, Alba. Antes de nós continuarmos, Karina Glauberman escreveu no chat uma questão, um pedido para que te explique essa questão que acho que Flávia até trouxe, da igreja evangélica, né? Como é que para ela poder seguir acompanhando a nossa fala, né? Nossa discussão. Então, qual é essa questão da igreja evangélica em relação à psicanálise? Karina, é o seguinte, há alguns anos atrás, acho que há uns, talvez 20 anos atrás, os deputados, não sei como se fala em espanhol, se alguém puder me ajudar, os deputados,
aqui no Brasil, da bancada evangélica, ou seja, os deputados eleitos e custeados pela Igreja Evangélica, tomaram para si a tarefa de regulamentar a psicanálise, que não é regulamentada, regulamentar a psicanálise de acordo com os preceitos da Igreja Evangélica, ou seja, a psicanálise passaria a ser uma profissão, né, cuja exigência, o pré-requisito de alguém para exercê-la seria justamente que essa pessoa fosse formado nos cursos que a Igreja Evangélica forneceria e, obviamente, que fosse membro da Igreja Evangélica, ou seja, a psicanálise ficaria atrelada a isso, né? Isso, A só un Igreja segundito, Evangélica. Karime, es el parlamento brasileño tiene un grupo muy fuerte, con mucha fuerza política, que son de las diferentes iglesias evangélicas, y ellos tienen sus propuestas que pues resulta que avanzan, ¿no? Entonces, una de las propuestas que presentó ese grupo del Parlamento tenía que ver justamente con regular el psicoanálisis como profesión, a partir, ¿no?, de esa relación con la iglesia evangélica, mecanismos de control, ¿no? Mecanismos de control, cura gay, ¿no? Había todo un proyecto de curar a los gays, en fin, mecanismos de control, fundamentalmente con un apoyo político muy fuerte, y eso movilizó a la comunidad de psicoanalistas con las divergencias, y en fin, se ha podido refrenar eso, pero sigue estando ahí siempre al acecho. Só queria complementar, posso só colocar uma questão disso, né? Diga, que João, saiu sim. um dado recente que ao menos 60%, né, das pessoas que se nomeiam psicanalistas no Brasil estão ligadas a essas igrejas. Então, é um volume de pessoas que a gente não tem tanta notícia, né, ou tem, assim, muito lateralmente, mas como essas pessoas, elas não... Como uma psicoterapia, vamos chamar assim, não pode ser realizada por nome da psicologia, porque tem um conselho, né, o CRP, que vai lá e regula essas práticas, nas igrejas evangélicas em nome da psicanálise, né? Então fala, não sou psicólogo, sou psicanalista, e aí isso que vocês estavam trazendo, a cura gay, etc., e todos esses outros essas outras práticas de controle, elas são realizadas aí, enfim. Ok, João. Continuando, né, na fala das pessoas que se inscreveram, poderíamos escutar agora Isael? Não sei se Isael está aqui na nossa reunião. Isael, você se inscreveu para expor? Bem, então vamos seguindo qualquer... O Sena está aparecendo como presente, mas segue... Sim. Isso, qualquer coisa voltamos. Então agora podemos escutar Lindsay? Pode ser? Olá, bom dia a todos. Eu falo aqui de Uberlândia. E assim, a partir de Uberlândia, quero trazer um pouco do meu olhar, minha angústia. Eu falo do interior de Minas Gerais, então acho que talvez seja importante situar isso, o contexto, onde eu venho trabalhando como representante da POA, e algumas coisas me chamam a atenção, né? Eu sou de São Paulo, mas há muito tempo moro em Minas, e no interior de Minas. Então, assim, aqui tem um ar extremamente conservador. Conservador no sentido não só da psicanálise, mas conservador em todos os sentidos, enquanto cultura. E é interessante porque isso atravessa a psicanálise na região. Então, até eu tentei escrever aqui enquanto isso para não ocupar muito tempo, né? Então, assim, quando eu estou chamando de conservador, eu estou falando de uma psicanálise
extremamente freudiana, extremamente concentrada em escolas, né, naquilo que a própria Paula critica, né, onde existe toda uma hierarquia dos mais velhos, né, e só que tem algo que vem me chamando a atenção atualmente, principalmente agora que eu venho tentando trabalhar com a Paula aqui, então muitas pessoas, alguns analistas me procuram, e uma coisa que vem me chamando a atenção é uma certa evasão, principalmente dos analistas mais jovens nas escolas. Eu percebo que eles se formam, às vezes, em psicologia, mas, enfim, eles entram nessas escolas e começam a uma evasão que me chama muito a atenção, principalmente porque essas escolas, elas não permitem a esses jovens a ocupar certos lugares, né? Ou seja, o local de poder é sempre muito concentrado. Você tem que ser uma pessoa muito velha, muito tempo, para conseguir chegar em algum lugar, né? Então, assim, o que eu vou vendo é que, inclusive, o que o João Felipe aponta me chama a atenção, porque nessa tentativa de saída dessa evasão dessas escolas tradicionais de psicanálise, esses jovens analistas vão buscando cursos pela internet, cursos que eles fazem, vão fazendo assim, cada um da sua maneira, uma formação que eles acreditam que seja mais acessível, uma formação que seja mais politizada. No entanto, assim, a queixa principal é algo assim, eu não encontro um lugar, não há espaço, mas quando eles buscam esses cursos, também eles vão ter uma formação, estou chamando de formação, porque é isso que eles falam, muito individualizado. Cada um no seu canto, cada um de alguma forma muito ressentido com a própria psicanálise, né? Porque entendem a psicanálise como essa entidade, e essa entidade psicanalítica que eles entendem, pelo menos aqui na região, é uma psicanálise que não dá acesso a eles, não dá acesso, às vezes, às mulheres ou os homens, mas que não têm uma condição financeira para bancar, para comprar livros, para ter o custo, né? Então, existe uma coisa, algo muito curioso, assim, eles vão se formando de forma muito solitária, muito sozinhos, muito ressentidos, né? É uma luta que não faz laço, que eu percebo, cada um só muito chateado com tudo. E uma coisa que eu venho percebendo, porque assim, hoje a questão de pensar uma psicanálise mais política, ou seja, porque entre as características desse conservadorismo das escolas psicanalíticas é uma certa neutralidade, né, que de neutralidade não se tem nada, né? E que, de alguma forma, eles saem dessas escolas dizendo da psicanálise enquanto uma prática elitista, né? Mas o que eu acho curioso é porque, assim, dizendo, né, a psicanálise é uma prática elitista, a psicanálise só atende a quem tem condições, mas, assim, se a gente contextualizar, e o Brasil está na periferia do capitalismo, onde a maioria dos psicanalistas tem uma, assim, eu digo a maioria mesmo, né? Poucos têm uma condição realmente tranquila, a maioria tem uma condição precária de trabalho, de vida, trabalhando no SUS, trabalhando em consultório particular. Eu acho curioso, não se vê isso, né? Querer criticar a psicanálise como elitista e não ver a própria condição que a gente está numa condição extremamente precária, né? Então, quando eu recebo, às vezes, demandas, né? Quando chegam até mim com os grupos de leitura que eu faço, da Paula e etc., eu vejo que, para além da subversão proposta pelo PIC da Paula em relação à psicanálise, eu vejo uma demanda muito específica, tem hora, né? É uma subversão anterior, quase, que eles querem, eles vão dizendo algo como aquilo que o Martin diz, né? Uma subversão que chega ao ponto... mais um minuto, tá? Sim. Uma subversão ao ponto do decolonialismo, uma subversão ao ponto de uma psicanálise não racista. Então, eu fico vendo, assim, claro, eu estou num contexto muito específico, que é o anterior, de um Estado extremamente conservador,
perto de Goiás, Triângulo Mineiro, onde é que é o agronegócio, é o bolsonarismo. Enfim, essas são as minhas impressões. Obrigado. Obrigada, Lincei. Temos mais duas pessoas que se inscreveram, Gabriel e João. Gabriel, lhe passo a palavra, e depois João Stendler, aqui de Brasília. A palavra é sua, Gabriel. Obrigado, Karine. Bom dia, pessoal. Então, o comentário que eu gostaria de trazer toca essa questão da formação do analista, né? Mais especificamente sobre a situação da discussão dos pressupostos epistemológicos da psicanálise. Porque é um assunto que a gente tem debatido, né, no início das atividades da Pola, e eu tenho recebido mensagens de alguns participantes, e durante um dos grupos também, as pessoas relatam uma certa surpresa, uma certa dificuldade de se debater essa dimensão epistemológica. Por exemplo, assim, eu trouxe duas falas assim, como exemplo do que eu tenho escutado, né? Um dos participantes, por exemplo, fala que a discussão que o grupo faz, né, e aí estava se referindo ao grupo de psicanálise e ciência, que era muito difícil. Mais de uma pessoa me disse isso, que achava que precisava estudar mais antes de participar. Então, veio me perguntar se eu achava que ela deveria continuar. Uma outra fala, também, dentro de um outro grupo, é que essa lógica que a Pola propõe de pesquisa é muito radical, possui muitos marcos teóricos, né? Eles estavam falando dessa dimensão epistemológica, que é exterior à psicanálise, que era muito difícil de se apropriar e que era muito novo, era inédito. Aí eu fiquei pensando assim, a gente poderia considerar a fala desses participantes como algo pontual, individual, mas assim, não me parece o caso. Eu acredito que essas falas são muito representativas, né, de uma problemática que eu acho que se faz presente tanto nas instituições de psicanálise, pelo menos aqui em São Paulo, né? Eu acho que em grupos universitários também, alguns grupos universitários dentro da academia também, e também de uma problemática na literatura sobre o trabalho do psicanalista. Assim, é óbvio que existem psicanalistas e pesquisadores nas escolas, na academia, que vêm produzindo material rigoroso acerca do tema, dessa dimensão epistemológica em psicanálise, mas me parece que, de uma forma geral, o assunto não está, vamos dizer assim, institucionalizado. Institucionalizado no sentido de que não parece que é considerado no campo, né, se a gente for pensar da formação do psicanalista, como eles chamam, como uma parte indispensável do estudo da psicanálise. E articulado a isso, né, ainda por conta de um grupo de pesquisa sobre o trabalho do psicanalista, eu tenho mapeado os livros e os artigos, né, que eu vejo que são mais referenciados, mais citados pelos psicanalistas, especialmente pelos jovens psicanalistas, para pensar o tema do trabalho do psicanalista. O que eu tenho percebido é que, nesse material, essa dimensão epistemológica da psicanálise fica de fora ou aparece de forma muito colateral. E esse material que eu acho que os jovens psicanalistas recorrem, né, que são esses materiais muito introdutórios, que prevêem apresentar a psicanálise, introduzir a psicanálise, e mais introduzir, por conta do tema do trabalho do psicanalista, a clínica psicanalítica, esses textos me parecem muito técnicos, quase um manual de conduta mesmo, que diz o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Fala isso, não fala aquilo, não pode falar muito. Então, tem uma série de recomendações ali, que se inicia dizendo que são recomendações, não são regras, mas que, no final, se tornam regras, assim, do jeito que eles apresentam. Então, assim, considerando esse contexto, eu fico pensando que a surpresa e as dificuldades que esses novos participantes dos grupos da Pola, né, como eu disse, não expressam uma limitação individual, eu acho, somente. Mas é um reflexo, eu acho, desse contexto. Do contexto dessa ausência ou dessa escassez de uma discussão das bases epistemológicas da psicanálise como um elemento indispensável para habilitar o psicanalista no seu trabalho como pesquisador e como clínico.
E ainda que eu fiquei pensando agora, a partir do que o João falou do analista pop, né? Dessa psicologização, vamos dizer, da teoria, e dessa tecnicização do trabalho do psicanalista, né? Eu fico pensando que como os analistas jovens acabam entrando, vamos dizer, no mundo da psicanálise a partir da leitura dos comentadores, né? Que de alguma maneira aparece muito técnico, e pior agora, né? Esse fenômeno das redes sociais aí que vão chamando de Lacan Pop, com essa psicologização, vai criando, vai condicionando os analistas, chamando de jovens, mas não acho que são só analistas jovens, né? Mas vai condicionando uma forma de ler o Lacan e de pensar a teoria que acaba excluindo tanto a dimensão epistemológica, porque não está previsto ali para eles destacar isso no Lacan, e acaba lendo também o Lacan de uma forma muito técnica, psicologizante. Então, assim, só para finalizar, então eu acho que a proposta da Pola, né, que é o que eu tenho visto, tenho pensado, assim, desde o programa de investigação científica, é uma contribuição fundamental assim, para abordar esse problema, tanto da discussão das bases epistemológicas da psicanálise, quanto essa questão da literatura, né? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, que eu acho que cada vez mais seria interessante poder fazer esse trabalho, por exemplo, que o livro Revolução Negada fez, o Desambiguar Lacan fez, e outros livros, né, para trazer essa outra forma, né, de pensar e de ler o Lacan, né, que não cria só uma chave de leitura, assim, mas cria uma outra lógica de relação com a teoria, né? E eu acho que por ser um debate institucionalizado na Pola, né, essa questão das bases epistemológicas, da pesquisa, então qualquer psicanalista, né, eu acho que isso tem a ver com essa contribuição da Pola, qualquer psicanalista, qualquer psicanalista que se torne aderente ou sócio, vai ter que saber com esse tema da epistemologia, com esse tema da pesquisa, e é isso, assim, então eu acho que a Pola ela tem uma contribuição assim, para tratar disso que eu vejo como uma problemática no campo. Sim. Obrigada, Gabriel. João, a palavra é sua. Depois da fala de João, nós vamos abrir para discussão. Pedro Fonseca já se candidatou à fala, né, Pedro? Então, vamos escutar João, depois abrimos para discussão. Diga, João. Bem, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui discutindo com vocês. Como muitos já falaram, acho que os pontos que eu tinha destacado foram contemplados pelas falas anteriores, né? Então, acho que eu posso me concentrar aqui em alguns pontos que me parecem não terem sido cobertos ainda, né? Acho que sobre a situação da psicanálise no Brasil, em particular de onde eu a acompanho, também entendo que um eixo muito proeminente de difusão da palavra, né, psicanalítica, com toda a sua complexidade, é pela via do campo da saúde mental, onde ela tem uma atuação também importante, e onde me parece que a proposta da Pola, sobretudo pela orientação do PIC que Gabriel citou, teria muito a contribuir, né? Um passo importante nisso me parece ser, por exemplo, a publicação recente da tese do Martin, que eu acho que, em grande medida, promove, né, esse tipo de disputa, e acho que aí a gente tem um campo importante para debater, na medida em que eu identifico que é a relação saúde mental-psicanálise muito dominada hegemonicamente, né, pelo que a gente também chama de freudo-lacanismo, por assim dizer, né? Como certas concepções dessas aproximações entre Freud e Lacan promovem e dão o alicerce para uma série de consequências, como se pensa, por exemplo, a lógica diagnóstica da psicanálise a serviço de um tratamento nos distintos dispositivos de saúde mental. Um outro ponto seria mais sobre a psicanálise nas universidades, né? Que me parece que ainda apresenta a psicanálise como um campo bastante heterogêneo, por assim dizer, né? Me parece. Então, os muitos
os muitos institutos de psicologia que têm psicanalistas como professores que orientam teses e orientam linhas de pesquisa, no que se refere à psicanálise, são de muitas áreas distintas. Acho que Lacan, com certeza, tem, ou pelo menos o interesse por Lacan, cobre um grande pedaço disso, mas também o Winnicott, também Firenze, também Laplanche, enfim. E esses programas têm também se aventurado a sim propor conceitos novos, né? Sim apresentar no campo do debate epistemológico novidades a partir do que eles entendem ser algo a ser superado também em Freud. Um exemplo seria, por exemplo, a pesquisa do professor Leopoldo Fulgêncio, que tenta fazer uma distinção de uma psicanálise fenomenológica em Winnicott do que seria uma psicanálise estritamente freudiana e como isso faria a psicanálise avançar cientificamente, tema que nos é caro também, né? Então, me parece que teria, acho, algo importante aí para a gente poder debater a partir da nossa visão, né? E também acho que refazer essa cartografia, né, que Alba citou também, para verificar se a hegemonia freudo-lacaniana, sobretudo pela penetração que o discurso do Miller teve no Brasil, acho que principalmente depois da vinda dele a São Paulo e a publicação do Lacan Elucidado, né, ainda permanece como central numa orientação lacaniana geral, que me parece que uma atualização disso nos ajudaria a apresentar a nossa causa de um ponto de vista que me parece bastante interessante também. Aqui em Brasília, por exemplo, já não há uma grande presença de um lacanismo nas universidades. Assim. A UNB, nem no CEUB, nem na Católica, talvez as maiores, mas nas outras vejo isso também muito difuso. Eu, por exemplo, faço parte de um curso de pós-graduação em psicanálise, né, um curso de especialização lato sensu em psicanálise. Atualmente só oriento as monografias de fim de curso, mas onde Lacan é ensinado ainda como um discípulo de Freud. Ele seria uma das linhas da psicanálise, assim como Winnicott, assim como Klein, assim como Firenze. Então, me parece que algo do diagnóstico lacaniano que Alba também citou, no Situação da Psicanálise, mas que também a Paula toma por muitos pontos distintos, né? A Paula Salvador Mais um discutiu... minuto, tá, João? Tudo bem, já estou concluindo. A Paula Salvador também discutiu o Seminário dos Problemas Cruciais. A pesquisa do Alfredo e o Seminário do Alfredo cita muito o que seria um diagnóstico já bem tardio do Lacan no Seminário de Caracas, né? Me parece que muito disso que ele apontou permanece ainda como um trabalho a ser, uma vez mais, enfrentado, mas me parece de forma mais específica. E um comentário final seria a surpresa também de já ver nas redes sociais, campo que o Boto, o João também citou, uma presença de um debate já tomado, como o Martim também citou, né, pós-Apola. Ou seja, a Apola já teria sido considerada e, para uma parte desses atores que estão lá debatendo, já seria, inclusive, superada. Ou seja, a gente já seria uma notícia velha. E acho que é algo que me chamou a atenção também. Obrigado. Obrigada, João. Então, agora vamos abrir para as discussões, né? Já temos duas inscrições de Pedro e depois Thaisa e Alfredo. Vamos lá. Obrigado, Karine. Bom dia a todo mundo. Bom, eu fiquei pensando aqui, até tomei umas notas, numa divisão nessa questão da situação da psicanálise no Brasil, que eu acho que seria possível a gente pensar numa divisão entre um pouco aí, a partir do que o João falou e outras pessoas, a Flávia falou, a Alba também, e que lida com formações que são formações que têm um primeiro aspecto, né, de formações em psicanálise ou pessoas que buscam espaços de formação em que há algum rigor. Ainda que não seja o programa da Apola, ainda que tenha uma discordância com a gente, eu acho que predomina aí um sincretismo, né,
pensando em instituições que formam muitos psicanalistas aqui em São Paulo, tipo SEDES, CEP, ou pós-graduações lato sensu em teoria psicanalítica diversas, e que eu acho que tem esse sincretismo em que se busca um pouquinho de cada autor, mas que ainda tem algum rigor, alguma seriedade, e eu acho que são caminhos de formação que são buscados, sobretudo, por psicólogos. E aí tem uma coisa interessante nesse primeiro eixo que eu estou propondo, em que eu vejo que tem uma tendência à desinstitucionalização. Eu acho que, pelo que eu vejo, inclusive de pessoas que me procuram no consultório mesmo como analisantes e que estão em formação de psicanálise, e eu vejo que esse horizonte da sociedade ou da escola, né, mas enfim, esse caminho da sociedade de psicanálise como central na formação, eu acho que ele tem perdido uma centralidade aqui no Brasil. Eu acho que, pelo menos em São Paulo, tanto pelo caminho da universidade, acho que muita gente, e ainda pensando nessa formação com algum rigor, né? Acho que muita gente procura e faz sua formação pela universidade, ou com grupos, e esses grupos aí das redes sociais, eu acho que o online reforçou isso. Então, a quantidade de pessoas que têm feito suas formações com grupos de leitura e grupos de estudo conduzidos aí por psicanalistas que vão da Michele, por exemplo, da Michele Faria, que conduz vários grupos de estudo aqui, de seminários, e muita gente conduz, né, pauta sua formação toda por esses grupos, sem se associar numa escola, numa sociedade de psicanalistas, até grupos que são mais de consumo. Então, a Maria Homem também, que é essa psicanalista pop, aí com, sei lá, 300 mil seguidores, eu me inscrevi para receber os cursos que ela dá, e é uma loucura, porque ela também oferece uma formação em psicologia, psicanálise clínica, 20 aulas online, enfim. Eu acho que esse caminho ele tem sido mais naturalizado, né? O caminho que não passa pela instituição, que vai por outros meios, seja a universidade, sejam esses grupos independentes. Mas aí tem o segundo aspecto que foi abordado aí a partir dos evangélicos, e que eu acho que é interessante, que é a formação em psicanálise, que aí já não tem rigor nenhum e que beira um estelionato e que promete uma nova profissão. Isso é muito interessante, eu acho, porque eu tenho visto em vários ambientes em que, quando se fala de psicanálise, tem 2 ou 3 pessoas ali que estudam psicanálise, fazem formação em psicanálise, e que caem nesse conto aí de que a psicanálise é uma profissão. E tem propagandas também meio assustadoras, né, que falam disso, da psicanálise como uma profissão que vai lhe dar flexibilidade, que você não precisa ter curso universitário. E o volume disso, eu acho que ele não é desprezível. Eu dei uma olhadinha aqui em algumas dessas instituições, né, quem dá um Google em formação em psicanálise em português, vão aparecer muitos cursos, 12 de R$ 99, aí tem promoções, sai por R$ 300, e tem uma instituição que eu recomendo, quem tiver curiosidade aí, chama Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. O YouTube da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa tem mais de 50 mil seguidores. Só como uma comparação, o de Apolo Internacional tem 7 mil. E essa psicanálise integrativa, ele tem filiais aqui em todas as zonas de São Paulo. No Reclame Aqui, estava vendo aqui no Reclame Aqui, tem um monte de reclamação de gente que caiu aí nesse golpe e que depois vai reclamar. E tem uma pessoa que diz aqui: comprei um curso online, formação em psicanálise integrativa, 1.200 horas. Na chamada dizia que eram 24 de 299 por apenas 299. E assim como essa Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, tem muitas instituições que não são instituições propriamente, né, mas muitos negócios aí montados para vender esse sonho de uma nova profissão para gente que está desempregada ou que está insatisfeita com a sua profissão, muitas vezes, assim, profissões que não têm nenhuma relação com isso, né, bancário, atendente de loja, enfim, muita gente que diz assim, pô, não quero mais fazer isso, e aí a psicanálise, ela tem uma coisa sexy, né, e ainda tem, pelo menos nesse momento, né, e tem esse monte de psicanalista influencer, com muito seguidor, série no Netflix, série no HBO, enfim, então a pessoa sonha com aquilo e está ali à sua mão, porque, enfim, se ela der um Google formação em psicanálise, ela será bombardeada pelo algoritmo por 3 meses com todas essas ofertas. Pedro, mais um minutinho, tá? Beleza. Todas essas ofertas aí que vão prometer essa profissão
a 12,99, e em 2 anos a pessoa vai sair com o seu certificado e vai poder começar a atender. E eu acho que essa formação aí que eu falei, que beira o estelionato, embora ela esteja muito distante da nossa realidade, a gente vai tender a discutir mais aquilo que o João, a Flávia, a Alba, né, a gente pensar realmente na psicanálise de verdade, quais são os caminhos, quais são as escolas, quais são as tendências de programa, mas eu acho que não é desprezível a gente pensar nessa psicanálise aí, nesse varejão, porque também o que a psicanálise na sociedade, né, o que é esse significante? Psicanálise, o conteúdo que ele vai adquirir, que ele já tem hoje, que ele vai adquirir com o tempo, também passa por todo mundo que procura um psicanalista ou que procura uma formação em psicanálise, né, e que, enfim, tem acesso a essa outra psicanálise que nem psicanálise mas, enfim, que também se diz psicanálise e propõe formação e clínica. É isso. Ok, Pedro, obrigada. Agora passo a palavra a Thaisa e depois ao Alfredo. Diga, Thaisa. Pessoal, bom dia. Bom, escutando todo mundo, né, a gente vai vendo que o charlatanismo ele tem várias facetas, assim, é possível usar o nome psicanálise e fazer várias outras coisas menos psicanálise. E aí, a pergunta que eu sempre me faço, assim, com relação à formação, é se é possível aprender Lacan só com os textos de Lacan. E quando eu me faço essa pergunta, eu penso em outros autores que, a depender de como certas teorias se apropriam de alguns reducionismos, você consegue, para algumas teorias, alguns modelos, você aprender sobre o que o autor está querendo propor a partir daquele autor. O ponto de Lacan, que me parece mais fundamental, é que a gente tem quase que um problema de programação, que a gente tem um modelo interessantíssimo que tenta não partir de reducionismos, né, o que é o sujeito, o que é o outro, ou seja, está sempre tendo que pensar modelos que dê conta num lugar de necessidade. É necessário que a gente compreenda o sujeito dessa maneira, porque dentro de um diálogo científico, ou seja, frente a uma contraposição com os modelos que tentaram se construir a partir de alguns reducionismos e acabaram produzindo problemáticas que Lacan vai olhar e vai se contrapor, né? Vai dizer o que a gente está fazendo com Freud, né? Por que a gente não está conseguindo, de alguma maneira, escutar e analisar, porque estamos reduzindo e, ao invés de incluir a fenomenologia do que aparece, a gente está determinando. A gente está, de alguma maneira, saindo desse lugar crítico. E aí, quando eu faço essa pergunta, eu fico pensando, será que a gente consegue remontar a necessidade desses modelos? Porque tem muita gente que vai estudar Lacan porque acha muito interessante não considerar o sujeito como uma coisa, uma essência absoluta, ou algo que você consegue representar com conceitos, né? Ou seja, a gente está trabalhando com modelos que precisam atravessar todo um debate teórico que não dá mais para falar de sujeito dessa forma, dessa forma, dessa forma. Caso a gente faça isso, a gente vai incorrer nesse tipo de violência, nesse tipo de consequências. Então, parece que Lacan está o tempo inteiro num comprometimento com o que já foi produzido, não só na psicanálise, mas em termos teóricos. E esse comprometimento parece fazer desses modelos lacanianos um lugar necessário. Não é uma escolha estética, não é uma escolha individual, não é porque ele acha... não parte de um sujeito, né? E aí parece que essa tensão com o que é que Lacan está se contrapondo, nesses cursos de formação, fica perdido, né? Porque se a gente for pensar no que é necessário para entender Lacan, inevitavelmente a gente vai ter que pensar a que ele está se contrapondo.
A gente sabe que a universidade, ela não garante rigor conceitual, né? Mas minimamente ela tem um amparo institucional que nos permite olhar, olha o que está sendo feito, né? Quando a psicanálise sai desse amparo institucional, que a universidade é um deles, a gente perde o controle do que está sendo feito, de repente a gente vai ver uma discussão bizarra no Congresso e leva um surto com isso, né? Pensar o caráter científico da psicanálise me parece ser essa impossibilidade de pensar o Lacan só com os textos de Lacan. Ou seja, entender a que ele está se contrapondo parece fundamental para que esses modelos não sejam uma escolha de eu acho legal, eu acho interessante, é uma aposta necessária frente ao diagnóstico de época que a gente está lidando, frente à virada linguística que, de repente, pega as teorias e vira do avesso. Thaisa, mais um minuto, tá? Sim. E vira do avesso com algumas descobertas, e não só descobertas no campo das ciências humanas. Você vai vendo a própria ciência encontrando certos engodos e tendo que fazer da própria teoria um tema. Então, isso vai afetando o modo como a gente pensa a representação para pensar sujeito, para pensar o outro, para pensar a diferença, né? Uma vez que ela não pode ser dada, ela passa por uma fenomenologia. Quando Lacan traz a teoria crítica, traz Marx para pensar a complexidade de objetos que não podem mais serem reduzidos, a gente entra numa seara que é o quão desse outro que Lacan se contrapõe, a gente está incluindo nos debates para pensar Lacan. Acho que é isso. Obrigada, Thaisa. Passo a palavra a Alfredo. Depois, Bruno e Flávio. Gracias, Karime. Me da la impresión que vamos a requerir de un segundo tiempo, una segunda vuelta, entre nosotros al menos, para discutir, pensar el problema de la formación del analista, porque algo así como, bueno, el psicoanálisis en Brasil ya está, incluso Apola ya está. Pero persiste el problema de la formación del analista. Y no es que sea solo un problema en Brasil. Me da la impresión que es un problema siempre de actualidad, pero por los textos que hemos recibido esta mañana, creo que incluso habría que pensar si la posición de Apola respecto de la formación del analista, al no producir un manual, un psicoanalista hace esto y aquello, al no producir un manual y obviamente carecer o que nos falte ese manual, tenemos que pensar si contribuye o no a la formación del analista. O sea, no proveer de un manual que muchos quisiéramos que haya un manual de cómo se analiza, si es próspero o si es negativo para el desarrollo y el futuro del psicoanálisis. Pero me parece que el tema que nos va a quedar, Karime, que podríamos ya organizar una segunda vuelta, ya es enfocando a un problema que se nota que atraviesa muchas dimensiones, que es qué puede decir Apola y qué puede decir el programa de investigación científica de Apola respecto de la formación del analista. Sim.
Temos mais 2 pessoas inscritas, depois acho que podemos, né, finalizar, pelo menos por hoje, né? Então, temos agora Bruno e depois Flávio. Bom, Bruno? tá, me escutam? Bom, eu queria um pouco a partir da, da fala do Gabriel, me veio a lembrança, né, de que a nossa bandeira, né, traz o escrito Ordem e Progresso, que diz de uma epistemologia que é a positivista, que nasce a partir também da fundação da República, né, e que foi fundada pelos militares, né. Eu acho que perpassou um pouco o que a gente ia conversando, né, a questão do conservadorismo, né, das igrejas evangélicas, mas, né, acho que uma palavra que não escutei hoje foi fascismo, nazismo, que, bom, né, acho que, né, tem a situação da psicanálise no Brasil, a situação do Brasil, né, passamos por uma tentativa de golpe de Estado, tudo isso aconteceu, né, e a gente pode pensar se também o quanto que se pelo menos no meio físico ou naquilo que não é o virtual, melhor definindo, se não havia uma guerra colocada, né, ou as redes sociais, né, e pelos seus modelos e como elas vão se estruturando também vão dando lastro a isso, né? Isso me faz pensar justamente no grupo de Cyberlacan que estudamos juntos com o Pedro, a proposta de Kittler, né, da gente pensar os meios, né, que temos à nossa disposição, e justamente uma coisa que eu pensava era o quanto que estar na Pola me convocou a ser um youtuber, né, e aqui também todos somos, né, que saibamos ou não, né, mas estamos perpassados pelas redes, e eu acho que isso também, né, contou bastante nas coisas que nós conversamos hoje. Então, né, um país que declara sua epistemologia na bandeira, e inclusive uma vez eu procurei, não consegui encontrar outras bandeiras que tenham algum escrito, né, assim, que tem um lema, algo que está ali, né, e eu acho que a gente também não pode negar que justamente também, né, talvez seja esse o momento de maior liberdade de pensamento no Brasil, pelo menos desde 85, né? Então, nós temos a própria constituição da psicologia enquanto uma ciência no Brasil durante o período de ditadura militar que aqui se estabeleceu e que se reconfigurou de uma forma bastante diferente na Argentina. Hoje no Brasil a gente tem pensado muito um filme, né, que é 1985, que é um filme argentino, né, que diz sobre o julgamento, né, dos ditadores, coisa que não existiu no Brasil. Houve uma lei de anistia e todos esses malucos foram perdoados e estão aí de novo à solta, e o que seria de nós se Trump tivesse sido eleito? Bolsonaro teria sucesso? Né? O acampamento dos malucos que tentaram o golpe é a menos de 5 quilômetros daqui. Eu moro num bairro que o Brasília é cheio de setores, e eu moro num bairro onde essencialmente moram muitos militares, né? Então é meio bizarro caminhar por aqui. Mas, enfim, eu queria trazer essa também, né? Eu acho que a gente pode pensar talvez uma psicanálise conservadora, uma progressista, não sei se isso é algo que faz sentido para vocês, mas eu acho que, né, a política do nosso país perpassa muito do que está acontecendo, e eu acho que... e uma das coisas que se dizia, né, como lema desse bolsonarismo, que é fascismo, né, a nossa bandeira jamais será vermelha, o que é bastante interessante, né, porque Brasil significa vermelho, né, a palavra Brasil. Mas, enfim, né, diz dessa bandeira que, não, bom, essa bandeira não foi a única do Brasil, né, houve outras, né, e pode haver outras em seguida, mas, enfim, né, gostaria de dar mais essa ênfase à situação do Brasil, porque eu acho que ela também faz parte, quando a gente está falando de neoliberalismo, quando nós estamos falando dessas coisas, também acho que perpassam esse tema também. E mais um ponto, né, só nessa interlocução Brasil e Argentina, né, um brasileiro tentou matar, né, desculpa, esqueci o nome da Kirchner, mas, né, justamente dentro de uma célula neonazista que utiliza-se desses meios das redes sociais para produzir isso, né, então, enfim, né, queria deixar esse comentário e essas provocações. Ok, Bruna, obrigada. Temos somente mais
duas inscrições, Flávia, depois Martim, e aí vamos encerrar, né? Flávia, depois Martim. Muito breve, só para responder ao Gabriel. Gabriel coloca, traz uma queixa, né, de que a polo é muito difícil, e Gabriel, eu queria te dizer que não está localizado só em São Paulo, né? A gente escuta muito isso aqui, né, que é muito difícil, inclusive, né, em Apolo Brasília, a gente pensou em fazer um grupo de conceitos fundamentais, um grupo de introdução, justamente, até nós, né, para responder a isso, mas me parece que é questão de outra ordem, né? Não só a Apolo é muito difícil, como também um estranhamento em relação à questão da investigação, como se investigar não fosse estudar. Me parece que é muito distinto, né? Investigar é estudar, né? Isso me causa um certo espanto, que cause espanto, justamente, né? E aí, acho que a questão da epistemologia me parece que é inevitável, né? Porque se um psicanalista que desconhece, né, a epistemologia que rege a sua teoria, o modelo teórico que ele assume, né, ele é governado por referências por ele mesmo ignoradas, né? Então, a gente está submetido a esse tema, quer a gente queira, quer não. Você não precisa fazer disso, não acho que a gente precisa fazer disso um objeto de estudo, né? Isso é uma questão particular, mas ela está aí e é inevitável, né? Bom, só queria te dizer que nós também, tá? Isso. Sim, obrigado. Obrigada, Flávia. Martim? Bom, também muito rápido, no mesmo sentido de Flávia e os colegas. Precisaria um diagnóstico, já que vocês falaram assim, que eu tentei dizer com a diáspora atual a partir de Apola, e no impasse entre a formação, que todos nós estamos colocando aí, existe entre dois pontos da formação em relação ao PIC. Mestre e aluno, como baseando essa relação, mas, por outro lado, a gente diz um grupo de pesquisadores com diferentes trajetórias que se articulam a um programa, etc, etc. Nessa do EC1 e EC2, se vocês quiserem, há um impasse que eu formularia assim. Na beirada das ideias de Apola, nos cantos do que a gente vai fazendo, vão se ampliando uma certa marginalização, onde pequenas instituições, pequenos grupos, pequenas pessoas seria pessoas, tomam esse lugar de mestre e aluno com as ideias de Apola. Isto está muito expandido. Eu sei que alguns de vocês, assim como eu, fomos até convocados para ir a essas pequenas instituições, a esses pequenos lugares, e que se difundem, se dispersam muito, e que fazem quase esse lugar no vazio de formação. O que, digo isso, há uma dificuldade, inclusive, de integração, para poder conversar desse grupo de pesquisadores. Então, nesse ponto que é muito difícil, também é um ponto de muitas pessoas fazendo sua microempresa por diferentes lugares. Inclusive, muitos associados à Apola, que nunca aparecem, que a gente não consegue, e estão lá. Bom, então, acho que esse é um diagnóstico mais preciso que talvez quando eu falei da dispersão não coloquei, mas queria deixar registrado. Muito obrigada, Martim. Bem, então, aproveito para finalizar o nosso encontro de hoje, né? De fato, gostaria de falar um pouco, muito rapidamente, e a minha impressão coincide até com o que Alfredo colocou, de que vocês devem ter, né? Nós escutamos uns aos outros hoje, e como essa questão da formação, né? Perpassou a fala de muitos. E a mim, pessoalmente, é muito incômodo e muito presente, né? Flávia disse disso, o quanto nós recebemos de mensagens e e-mails perguntando sobre se a Apola
promove formação de analista e como seria, né? E a nossa resposta é não, não é assim que a Apola funciona. Mas talvez tenhamos, sim, né, que pensar sobre isso que está aí pululando nas nossas falas, nas redes, enfim, dessas propostas de mil formações, né, para que tenhamos algo a dizer, né? Luiz Boto até disse, né, se a gente teria que ter uma posição mais organizada. Eu achei muito interessante o jeito de você falar, uma posição mais organizada sobre o que pensamos, né? Qual é a nossa posição acerca disso, né, da formação do analista. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos e vamos combinar uma outra volta, uma segunda volta sobre o tema, né, entre nós que participamos hoje e mais outros, né, que estiverem interessados. Voltamos a nos falar então. Muito obrigada a todos, um ótimo fim de semana. Tchau, Obrigado, gente. Karine. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, gente. gente. Tchau. Tchau, Obrigada. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.